Shingeki no Kyojin, episódio 5 da última temporada, parte 2, ou Attack on Titan, episódio 21 dessa quarta temporada ao todo. E nós tivemos o episódio focado ali no passado da Ymir, e também meio que dando uma amostra da origem dos titãs, e também o começo do tal estrondo da Terra. Antes de começar, deixa o teu like aí e bora. Releva os cachorros aí no fundo e eu tô falando meio baixo porque eu tô gravando de madrugada. O episódio começa mostrando o que não tivemos no episódio anterior. O massacre da família Reis, pelas mãos do Grisha, com exceção do Rod, por causa da importância que ele teria futuramente. Mas é uma cena brutal, a animação aqui é refeita, pela animação atual da mapa. Daí temos um corte para a cena final do episódio anterior com o Grisha abraçando o Zeke, o pedido lá de perdão e o pedido também para que o Eren seja parado, o que levanta a discussão. Já que o Grisha sabia sobre o futuro e queria que o Eren fosse parado, por que mesmo assim ele entregou os poderes de Titã do anel de ataque ao filho? A cena dele entregando o Shingeki no Kyojin pro Eren não é mostrada, mas talvez o Grisha tenha sido manipulado como na cena do episódio anterior, talvez, Enfim, o Zeke retorna aos caminhos e cai de joelho diante do irmão surpreso com tudo que ele viu. E nessa cena o Eren até fala sobre eles ainda não terem visto a cena dele comendo a coluna espinhal do Grisha e herdando seus poderes. O Eren ainda agradece ao Zeke porque se não fosse ele querendo mostrar as memórias do pai, o Eren não teria afetado a história. Então meio que nesse momento ele não sabia necessariamente de tudo. Mas no momento em que ele viu os momentos, ele automaticamente entendeu que ele precisava fazer algo para interferir no passado. Mesmo com tudo aquilo, mesmo depois de ouvir que seus desejos não se realizariam, o Zeke pede para que Mei colocasse o plano de eutanásia em ação. E ela prontamente se coloca para realizar e sai andando. O Zeke confirma pra gente que o Eren, apesar de saber de memórias futuras, ainda não sabia de tudo, como o fato dele não poder usar o fundador naquele momento. O Eren fica desesperado para parar a guria, por isso começa a puxar as mãos da corrente, se ferindo feio e se pondo aí atrás da fundadora, ainda que o Zeke diga que é impossível de pará-la. Vamos por uma cena que já vimos na temporada anterior, da história recebendo uma visita da irmã. Ela fala que a história deve agir mais como uma menina. E ao ser perguntada sobre o que aquilo significava, ela fala que era ser como a menina do livro que elas estão lendo. Que vemos que é a menina que, segundo a lenda, fez pacto com o diabo para que os titãs surgissem. A Ymir. E se pararmos para pensar em algumas partes, as duas têm paralelos interessantes em suas histórias. Mas enfim, vamos à história da fundadora Ymir, que começa com a garotinha sendo dita como uma pessoa muito gentil e que ajudava as pessoas. É até mostrado ali, aparentemente, ela enchendo um balde de água com uma senhora ali, e aí surge o rei Fritz dominando a cidade e transformando a garotinha em escrava, fazendo ela perder sua língua, já que para o rei e seu exército eles não eram pessoas como eles, E então escravos não precisavam de língua e assim poder se comunicar. Tudo o que eles precisavam fazer era trabalhar. A Ymir e os outros escravos são representados ali sem expressão, como se não tivessem necessariamente uma identidade. Enfim, tem um certo dia onde acontece de um porco fugir e o rei quer punir o escravo responsável. Mas como ele não sabe quem, ele diz que vai acabar arrancando o olho de cada escravo, já que eles não precisam de dois. E então todos ali simplesmente não se importam com o fato da Ymir ser uma criança. Todos apontam para ela a acusando. É aí que acontece uma coisa irônica. O rei anuncia que a garota está livre, mas na verdade isso é mentira, e agora ela se vê como se fosse um animal sendo caçado. Tamanha crueldade apenas para satisfazer os desejos sádicos do rei. Tudo aquilo é visto como um jogo para ele. Ela é acertada por flechas e cai no chão. Um olho está ferido sangrando e outro está cheio de lágrimas, e ela vê uma flor com sangue em sua frente. Cena essa que mais pra frente também aparece no episódio. Na cena em que ela morre, ela se lembra disso. E em alguns momentos anteriores do anime, essa mesma flor aparece. Em seguida, a Ymir se surpreende ao ver uma árvore enorme com uma entrada, digamos assim, E para fugir do exército ela entra, mas no fim acaba por cair numa espécie de buraco que tem água no final e a aparição de uma espécie de parasita que acaba se acoplando ao corpo da garotinha e por fim criando o primeiro titã da história. Tudo por conta desse tipo de verme que acaba por ser um dos maiores mistérios do universo de Attack on Titan. Enfim, apesar de Ymir ter virado quase que uma espécie de deusa naquele instante, ela não optou por usar seus poderes imensos para se vingar do rei, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela não usou aquilo para ceifar vidas, visto que ela acabou por retornar ao rei como uma serva fiel e ela foi usada para que assim o rei Fritz pudesse conquistar outras nações, sendo usada de diferentes formas, inclusive como arma de guerra.
Para recompensar, digamos assim, a Ymir, o rei diz que vai fazer com que ela tenha sua semente, ou seja, tenha filhos com ele. Inclusive, a cena que ela tá grávida ali lembra a cena da História grávida. A Ymir foi usada de todas as formas, e obedecendo ao rei Fritz, ela causou muitos problemas aos Marleyanos também. Aos poucos, o Império Eldiano vai se expandindo cada vez mais e os filhos de Ymir vão crescendo. Mas mesmo assim, um traidor se levanta e tenta matar o rei, atirando uma lança, só que novamente a Ymir mostra que seus problemas são psicológicos e ela se joga na frente para proteger o rei, mesmo depois de todo o sofrimento que Iria fez passar. Só que ela não se cura, dessa vez é como se ela realmente tivesse deixado morrer, buscando talvez um lugar para morrer ali, tá ligado? Mas mesmo assim, continuando sendo escrava da família real. O certo é que mesmo depois desse sacrifício, o rei não ficou, digamos assim, que agradecido. Ele só mandou ela levantar com frieza e sem um pingo de preocupação. E ao momento que ela morre, automaticamente ela surge nos caminhos. O rei Fritz, em busca de manter os poderes da Ymir existindo, ele tentou repassar esses poderes para suas filhas, Maria, Rose e Sina. Sim, o nome das três muralhas. Ele de alguma forma deduziu que pelo canibalismo os poderes seriam repassados. E no fim foi mesmo. E então, todas as filhas tinham um titã também? Mas foi então que os titãs originais surgiram? Não sei. E se surgiram agora, por que diabos só existem 9 titãs originais em específico? Enfim, mais um fortíssimo não sei. Ah, e sobre essa cena das filhas comendo o corpo da mãe, no mangá essa cena é bem mais explícita, no anime tivemos uma censurada aí. Enfim, mas de qualquer forma, retornando à história, a semente de Ymir é dada um jeito de os poderes permanecerem, né? Temos uma cena nos caminhos da Ymir trabalhando pra caramba, construindo o que devem ser os titãs de dentro da muralha, né? Os titãs do estrondo. Naquele tempo bizarro dos caminhos, ela deve ter passado um tempo absurdo para criar tantos daqueles monstros. Aí no presente, o Eren interrompe o flashback e diz que ela tem escolha. Ele diz as palavras que a menina precisava ouvir sobre não ser uma deusa ou uma escrava. Ela finalmente sendo tratada como humana, como uma pessoa normal. E ela meio que precisava ficar do lado do nosso protagonista, né, pra história continuar, né. Enfim, o Zeke sai correndo gritando que ele é quem tem o sangue real, então a fundadora tem que obedecer a ele, não o Eren. Mas já era, meu amigo. O rosto da Ymir até ganha uma expressão, uma identidade, simbolizando que ela finalmente tomou uma escolha. Finalmente ela está agindo conforme o que ela quer, e não como escrava da vontade de outra pessoa. E fora dali, agora no mundo real, vemos o parasita que deu origem aos titãs saindo da cabeça decepada do Eren. O Eren acaba recobrando a consciência, as muralhas acabam se quebrando e os titãs colossais despertando. A Pikia e algum pessoal ali da facção Yeager aparentemente caem com a destruição das muralhas. Com toda aquela loucura ali, o Eren ganha uma forma bizarra, com uma espinha imensa e tal, e se vocês prestarem bastante atenção na abertura, você já deve ter notado que ela já tinha spoilado essa forma do Eren. Tivemos 3D sim nesse episódio, como nos Titãs Colossais, mas por enquanto ainda não tivemos nada que desse para incomodar. Mas tem que ver nos próximos episódios, já que é totalmente impossível animar estrondo sem 3D. Então temos que ver como é que vai ficar, né? Enfim, o Armin fica feliz e tal, porque se o estrondo tá rolando foi porque foi vontade do Eren. Então ele estaria certo e o Eren de fato só estava querendo acabar com a aliança e proteger Paradis. Só que ele nota que é estranho o Eren usar todos os titãs colossais, né? Afinal de contas, para deter a aliança não é preciso de tantos titãs assim. A não ser que ele queira algo muito maior. Algo que, segundo o Grisha, é assustador. Inclusive a construção dessa cena, a trilha sonora usada e tudo é como se fosse algo meio que de terror. Então dá-se para ter uma ideia mais ou menos do que se tem pela frente. O Eren usa o poder do fundador, né, para se comunicar com todo o súdito de Ymir e explica que seu plano é deter todos os inimigos dos súditos e que planeja acabar com todos além da linha. E que linha seria essa? A linha que ultrapassa Paradis? Nessa fala do Eren, ele diz sobre proteger quem está em Paradis, no lugar onde ele nasceu. E no fim do episódio tivemos um vislumbre ali com um desenho rabiscado com o rosto do que deve vir a ser o Eren nessa forma de titã nova. E é isso, meus queridos, mais um episódio cheio de detalhes. Eu sempre tenho problemas para escrever os roteiros, já que tem coisa demais para falar, né? Mas é isso, talvez não fique tão grande na hora que eu falo, mas na hora de escrever, enfim. E também para me gravar eu acabo tendo bastante dificuldade. Mas é isso, um episódio com muita coisa, acrescentando bastante para o universo Shingeki em si. Mas eu devo ser sincero que eu senti o ritmo nesse episódio um tantinho lento, mas talvez tenha sido coisa minha. Comenta aí embaixo para me ver se eu fui o único que senti isso. Mas basicamente é esse o vídeo desse episódio. Se tu curtiu e ainda não é inscrito, se inscreve de uma vez aí, para não perder nenhum vídeo de Attack on Titan quando sair. Compartilha com um amigo, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.